Olá, boa tarde. 3:06, segundo dia, Mandinha. Segundo dia dessa semana com o tema Jeito de Viver Família. Ontem tivemos um treinamento maravilhoso, um treinamento de impacto, um treinamento de muito conteúdo. Então hoje não vai ser diferente, tá? Então pega lápis, caneta, chama os amigos, convida, manda aviãozinho, chama as pessoas para virem para cá. Hoje o tema... Oi, Paulinha. Ai, desculpa. Hoje o tema é rotina. O poder da rotina familiar. E eu chamei alguém que é expertise para falar nisso, que é expert nisso, para falar realmente com validação, com conteúdo sobre algo que tem sido tanto falado, né? Semana passada nós tivemos lives incríveis aqui e todas elas, se não todas, a grande maioria, foi dito sobre rotina, sobre o poder da rotina, né? Algumas semanas atrás, no meio do início da pandemia, a gente falou também e foi levantado dentro de todo o contexto, nesse novo formato de vida, nessa nova situação, em tudo isso, foi levantado que ter rotina com a criança trazia mais conforto. Eu acho que agora, 60 dias depois da pandemia, a gente está vivendo rotinas. Na grande maioria das pessoas, rotinas diferentes, rotinas novas, rotinas adaptadas, rotinas moldadas, mas nós temos sim rotina, de alguma maneira. Então, quando eu trouxe esse tema e convidei ela, que para mim é uma honra receber ela, é uma honra estar falando, porque ela tem contribuído muito com a minha jornada de crescimento, com a minha jornada como profissional, com a minha jornada como mãe. E então eu quero chamar a Sara aqui, eu vi que ela entrou aqui, para vir compartilhar com você sobre rotina, sobre o poder da rotina familiar. Aguardando ela entrar aqui. Seja bem-vinda! Olá! Eu estava aqui falando da honra de estar participando de uma live com você. Honra Nós não minha. nos conhecemos pessoalmente, eu Pois já é. a vi no CIS, mas no meio de 6.000 pessoas não tivemos um contato próximo, mas já me sinto próxima, bem próxima, porque você faz parte da minha jornada. Então eu queria que você se apresentasse para o pessoal. Oi, gente, boa tarde. Gratidão, Valéria. Né? Eu acho assim, da primeira vez que a gente se falou por telefone, foi muito bacana, porque parecia que a gente estava falando, né, de coisas tão nossas, tão, né? Eu acho que essa proximidade de ser mãe, de ser profissional e de perceber o quanto a gente pode contribuir e estar perto das famílias, eu acho que nos uniu de uma forma que a gente, em 2, 3 minutinhos conversando por telefone, a Já nos gente já, conhecíamos profundamente. né, assim, muito naturalmente a gente foi falando da gente, né? Então, assim, eu sou Sara Braga, né, trabalho na Febracis, trabalho no CIS Educar, estou à frente desse projeto. Paulo Vieira, que é o presidente, né, o nosso mentor maior, diante de todos os estudos que ele vem realizando ao longo desses 20 anos, 20 e um pouco, ele percebeu o quanto muitas dos nossos impedimentos, dos nossos gaps emocionais, vinham exatamente dessa fase lá da infância. E aí era um sonho dele poder estudar isso, poder, né, contribuir para que essa semana eu ouvi uma pessoa dizendo, né, que a infância é o período que passa mais rápido. E realmente, se a gente for pensar, né, e normalmente quanto tempo a gente vive, 10 anos diante de 50, 60 é o mínimo, 70, né? 80, né? Pois é, hoje 10 anos 90. é um cheirinho. E aí, assim, entender que esse período é um período importantíssimo, um período em que o ser humano, né, a criança, no caso, ela não tem filtros.
né? Ela não tem o filtro da cognição para poder, né, separar o que ela escuta, separar o que ela sente, o que dizem para ela, né, as ações que são ali realizadas com ela. Então, assim, o Paulo intuiu tudo isso, né? Intuiu e também não só intuiu, mas diante dos estudos, diante do que a neurociência diz hoje, a gente sabe o quanto a infância é esse período assim importantíssimo e o quanto ele pode fazer toda a diferença no resto da vida, né? Às vezes, Valéria, eu tenho vontade, né, assim, de colocar um monte de outdoor na rua, né? Por favor, cuidem, cuidem, né? Passa rápido, porque às vezes vira e mexe, você entra num restaurante, vai em algum lugar, não agora na pandemia, porque estamos todos em casa, mas assim, mas a gente acaba ouvindo falar, alguém diz, ai, não aguento mais, estou cansada, menino pequeno, não vejo a hora de passar, né? E, e aí eu fico, meu Deus, dá vontade de colocar um monte de outdoor. Paciência, curte, curte porque vai passar e vai passar rápido. E aí, Rápido. quando entra na adolescência, na juventude, não somos nós mais que escolhemos estar com o filho ou não. São eles que nos escolhem, né? Então, assim, mas eu entendo que todo o carinho, todo o afeto, toda a atenção dada na infância, ela, ela vai gerar assim uma conexão que fica para o resto da vida, né? Então, assim, a missão do CIS Educar é essa, é, é cuidar dos cuidadores, cuidar dos pais, dos responsáveis, dos tios, avós, dos professores, cuidar desses adultos, né, que estão ali amparando essa criança nos vários aspectos. Então, a missão do CIS Educar é essa, né? E a gente conta com muitos e muitos coaches. Eu acho que é isso que deixa a gente também feliz, porque eu imagino, eu moro aqui em Fortaleza, eu, eu consigo chegar onde, né? De forma presencial. Hoje a gente sabe que tem um online que chega em todo lugar. Mas assim, mas a gente sabe que tem, né, o presencial. Essa pandemia vai passar. A gente vai sim ter muitos momentos ainda presenciais para viver. E imagine ter você aí na tua cidade e tantos outros coaches que podem junto com a gente contribuir, porque sabe uma coisa que para mim é muito clara, Valéria, é que pai e mãe ama filho. Pai, mãe, tio, avó responsável ama. Se não faz ou se não consegue, né, em muitos Porque não sabe momentos, como. é porque não sabe como. Então eu acho que a gente tem uma missão aí, né? E parabéns pelas Linda. lives, parabéns por tá contribuindo. Eu acho que cada Obrigada. um precisa fazer a sua parte, né? A gente não pode se acomodar e dizer assim, não, mas o que eu posso fazer? Mas tem o Tem... Paulo Vieira que faz, né? Eu lembro que as minhas feridas me fizeram por muito tempo falar o que é que eu posso contribuir. Agora, abrindo um pouco meu coração, o que é que eu posso contribuir? Ah, não sou eu que vou fazer. E graças a exatamente esses estudos do Paulo e pessoas como vocês e esses trabalhos vão fazendo com que a gente entenda que a gente sempre tem que contribuir. Nós não somos perfeitos, mas mostrar a nossa vulnerabilidade para outros pais, outras mães, né? Eu acho que essa introdução que você deu é pais. O Rodrigo, obrigada, Rodrigo, está contribuindo. Pai e mãe amam os filhos, a gente sabe disso, né? Todos, até aqueles que cometem às vezes de forma horrível, às vezes estão educando e estão tentando amar da forma que eles foram amados. Eu acho que esse projeto da Febracis e do CIS Educar, trazendo ferramentas, explicando isso, né? Que nós damos o nosso melhor como mães e aquilo que nós não conseguimos dar, porque às vezes a gente não sabe como, a gente não Sim. faz ideia nem do que tem nos travado, né? Eu fiz uma live a semana passada com uma pessoa que fez o curso comigo e ela falava isso. Antes do curso, eu queria amar minha filha, mas eu me culpava. E eu descobri que as minhas dores, as minhas memórias de infância, aquilo que fazia com que eu não conseguisse demonstrar. Uau. E ela veio agradecer e começou a agradecer. E é exatamente o que você está falando. As pessoas que vão ter contato comigo, talvez não vão ter com você. A gente entende. Acho que a Febracis tem essa missão linda e a gente abraça junto. A gente se sente abraçado porque a gente se sente família, né? Uau, Isso é coisa boa. lindo.
Mas você veio aqui para falar de um tema e a gente está aqui Isso. esperando, ansiosa, sobre o poder da rotina familiar. Um tema tão falado, e eu acho, né, eu dei uma introdução falando, é um tema que na pandemia ficou mais em evidência, mas ele não é da pandemia, ele não é do Isso. momento. É que quando viemos para dentro de casa, tivemos que nos deparar com uma nova rotina. E aí talvez valorizar o que verdadeiramente tinha que ser posto nessa rotina, o que verdadeiramente era importante para essa rotina, até para conseguir ser saudável Sim. e fluir. Então eu queria que você falasse um pouquinho do que é rotina primeiro, né? Acho É, que a introdução do que é rotina. você já adiantou, Valéria, que assim, que o poder da rotina, né? E aqui no caso a gente está falando o poder da rotina familiar, já era conhecido e já era necessário, independente de pandemia ou não, né? A gente sabe o quanto, principalmente para as crianças pequenas, ela se sente mais segura quando ela tem uma rotina, quando ela tem um horário para acordar, um horário para ir para a escola, um horário para brincar, um horário para se alimentar, um horário para dormir, né? O quanto o sono, né? Eu me lembro que meus filhos pequenos gostavam muito da hora de dormir. A hora de dormir era uma hora mágica, porque era a hora da massagem dos pés, era a hora da história, era a hora da oração. Então, assim, manter. E eles cobravam, mãe, aí, vamos fazer o quê? Vai ter o quê, né? Tinha todo um horário, né? No sentido assim, toma banho, toma a sopinha, né? Fica ali, assiste um filminho de tantos minutos, depois vamos nos preparar para dormir. Então, assim, isso vai dando para a criança, né? E para a gente adulto também, é muito importante uma rotina porque ela nos dá segurança, né? Você imagina que para uma criança é muito importante ela se sentir segura, ela se sentir cuidada, ela se sentir amparada. Dizer para uma criança que ela pode fazer o que ela quer, na hora que ela quer, ou que ela pode dormir, ou que, né? Não, tanto faz, come isso, come qualquer coisa, você quer o quê? Dar a ela o poder de decidir como ela distribui o dia e o que ela come, o que ela faz, é realmente assim, pode ser forte o que eu vou dizer, mas é abandono, porque a criança ela não tem condições ainda de decidir o que é melhor para ela, o que é melhor se alimentar, o que é melhor. Naquele momento ela pode até ficar feliz, ah, que coisa boa, eu faço, né? Eu que dito as regras, eu que digo o que faço, mas no fundo, a segurança ela vem quando a gente consegue dar a essa criança a rotina, né? Que as coisas, lógico, né? Eu vou falar depois sobre isso, nada engessado, né? Nada dentro de, mas de uma certa forma dando uma segurança, horário de dormir, horário de assistir a TV, horário de brincar, horário, se você, né? Quando não estávamos na pandemia, a gente tinha horário para ir na pracinha ou ir no parquinho, descer no prédio, enfim, tem várias ações e as crianças, elas gostam disso, né? Isso faz bem a elas, é amor. Organizar Uau, uma rotina é um ato de amor que a gente faz. que lindo isso. Da forma como você colocou, ficou mais profundo. Eu disse que hoje essa aula, eu disse para vocês. Quando você falou de não engessar, é, nesse momento da pandemia, quem tem uma facilidade para entender a rotina, mas não engessar e flexibilizar de uma forma que tenha acordos com essa criança, saiu mais na frente ou teve mais leveza nessa rotina? E quem não tem talvez está agora, até agora, porque agora nós temos uma nova rotina acontecendo, né? Nós vemos primeiro a rotina em casa, que já foi um desafio, e aí inseriu agora as aulas dentro de casa Sim, na rotina em casa, né? Pelo menos aqui em São Paulo, a grande maioria das escolas estão tendo que ter outra rotina agora, porque agora nós temos aula, nós estávamos de férias e agora veio a aula. isso. Falar um pouquinho, que você puder compartilhar, porque eu acho que entra na rotina familiar, né, no poder dessa rotina, essa questão do flexibilizar e do acordo. Até quando flexibilizar, como flexibilizar, né, o que pode sair da rotina para ajudar mesmo as mães e os pais.
estão aqui assistindo. Olha, E Valéria, se eu vocês acho tiverem que dúvida, vão colocando, a gente vai lendo, a gente para aqui com depois certeza. para ir Está completando. aqui à disposição, é um bate-papo e é junto com vocês mesmo. Então, assim, né? Podem ficar à Exato. vontade. Eu entendo que é muito importante, inclusive, a gente tem um curso no CIS Educar que se chama O Poder da Rotina Familiar. É um curso todo online e tal, né? E num dos módulos do curso, a gente fala sobre o quanto é importante conhecer a sua criança. Né? Porque, assim, por isso que estabelecer rotinas, não tem como eu entregar para você um papelzinho, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, manhã, tarde, noite, faz assim, faz assim. Porque Uau. nós somos diferentes, né? Como adulto, como família, quantidade de filhos, tem gente que tem uma criança, as idades são diferentes. Então, eu acho muito importante, né, nessa flexibilização, a gente conhecer como é que a minha criança reage, como é que ela é. A gente sabe que existem tipos de perfis comportamentais diferentes, existem alguns testes, né, dentro da Febracis e fora também, que vão nos dando indícios se essa pessoa é mais extrovertida, se é mais introvertida, se gosta de mandar, se gosta de liderar, ou se é mais quieta, mais tranquila, se gosta das coisas mais organizadas. Então, eu acho muito importante, independente da idade da criança, a gente começar a observar mais como é que meu filho é, como é que ele gosta das coisas. Porque, assim, para uma criança que é mais analítica, que gosta de tudo ali no lugar e tudo, então a rotina é assim algo que precisa existir mesmo, senão ele fica sem chão, né? E não E pode ele ter vai. muitas mudanças, né? É, A mudança precisa ele, ser. Não pode ser você radical. precisa. Hoje vamos Você, mudar toda a rotina, porque essa criança isso. vai sentir. Vai sentir. Lógico que uma criança mais extrovertida, mais leve, aquela que fala, como o povo diz, fala Mais pelos influente. cotovelos, mais influente, tudo, ela vai, talvez para ela vai ser mais simples, mas ela também precisa de ajuda, porque é importante dar a essa criança, filha, agora a gente vai precisar ficar calado um pouquinho, agora a gente vai fazer isso, agora a mamãe está trabalhando, agora, né? Mas essa criança, ela tem mais energia, né? Eu me lembro de uma amiga que, no início da pandemia, ela fez um circuito dentro do quarto dela. Então, ela fez, eu não me lembro com o que, não sei se foi com um pedaço de fio, de corda, ela fez uma bola no chão, aí ele parava na bola, se abaixava, depois ele subia na cama dela por um lado, descia pelo outro, e aí corria de novo, passava por debaixo de uma... Enfim, ela fez uma brincadeira porque a criança era com muita energia e precisava gastar energia. Aí elas que teve uma hora que a gente falou assim, ai, agora eu quero dormir, não aguento mais. Pronto, Uau! né? Para essa mãe foi tipo, achei brincadeira esse. né? E Então, já tem assim, crianças que não precisam de tudo isso. que Cinco não minutos ela precisam de gastou a gastar energia tanta dela. energia, né? Que já fazer uma pintura, né? Fazer um desenho, ficar olhando um livro, é algo assim mágico. Então, assim, o que eu digo? Conheça a tua criança, ela vai dando indícios, né? E vai escrevendo mesmo do lado. Tem uma ferramenta muito bacana no CIS Educar, que a gente coloca a foto da criança no meio, e aí você vai colocando do lado. Brinquedo preferido, o que é que mais gosta de fazer, com quem gosta de conversar, e aí você vai elencando assim do lado, e aí então você vai, isso se usa muito em marketing, né? Quando você vai trabalhar a Uhum. questão da persona, quem é a Da sua persona. persona, para quem que É saber você quem é vai. a sua persona, né? Então, Quando assim, vai eu acho que montar a rotina da criança. então é pegar esses gatilhos mentais que existem hoje no marketing digital e que tem tudo a ver com a tua entrega. Então, que a nossa, lógico, desculpa, gente, não estou dizendo aqui que a nossa casa tem que ser uma empresa com tudo, né? Mas, assim, é só absorver aquilo que tem de bacana, né? Porque o próprio marketing digital, o próprio marketing em si, ele foi feito em cima de desejos, de sonhos, daquilo que as pessoas querem. Se vende
a forma de colocar uma embalagem naquilo que eu quero vender tem tudo a ver com quem eu quero atingir. Então, eu venho estudando um pouco de marketing digital e eu fico pensando, eu trabalhei por 20 anos dentro de escola, né? E convivi com muitas crianças, com muitas famílias, sempre trabalhei com crianças, e eu fiquei imaginando, meu Deus, se a gente na escola começasse a estudar um pouco mais, quem é o meu aluno, por que eles são diferentes, porque não dá para eu fazer a mesma coisa com 20, 25 crianças. E talvez por isso que a nossa escola ela foi tendo cada vez mais dificuldades em chegar na criança, porque a gente começou, a gente vem de uma escola que sempre foi tudo igual para todo mundo, né? Houve um tempo em que as crianças falavam menos, tinham mais medo, né? Mas enfim, mas hoje não tem mais como ser assim, né? A criança ela é espontânea e ela Ela tem acesso à liberdade de falar, né? então, e aí eu fiquei pensando, pensou que sacada, se a escola entender que é importante esses estudos de neurociência para entender como funciona o cérebro da minha criança, né? Uma coisa muito bacana que eu sempre dizia aos pais, né? Quando às vezes chegava, porque meu filho é muito egoísta. Aí eu disse, não diga isso. Não diga isso, seu filho tem 4 anos. Ele está no período de entender que tudo é para ele. É normal, é Ele uma estava num fase. ventre sozinho, não tinha ninguém dividido e ainda quando, né, exceto os Sim, gêmeos, mas ainda assim eles já aprenderam a lidar. Você pega um gêmeo, ele não é egoísta com o irmão, ele é egoísta com outras crianças, porque ele já entendeu que aquele ele tem que dividir. E quanto nós adultos, né? Eu vi uma pergunta aqui, deixa eu só subir porque ficou. porque senão Criar a uma gente vai rotina falando. com a criança é interessante? Pôr a criança para fazer a rotina junto? A Amanda está perguntando aqui. Gente, Olha, obrigada por estar aqui. Amanda, é bem importante você ver a idade da tua criança e você fazer alguns acordos. Talvez assim, criar toda uma rotina junto não vai ser possível, né? Porque Até porque a vai, criança não vai querer hora de estudar, é, não vai querer hora de escovar o dente. Ela não vai né? querer, tem coisa que ela não Vai vai ter querer horas que ela pôr. vai querer assim, não, eu quero 3 horas para ficar no tablet, 3 horas para. Então eu entendo que assim você pode montar uma rotina e você pode, em alguns momentos, permitir que ela se sinta participante, né? Principalmente se for uma criança com um perfil comportamental assim de dominante, ela vai querer de liderança, ela vai querer Eu fazer tenho uma em parte casa. disso, né? Então assim, Nem eu que seja acredito assim, mudar a ordem, né? mudar Assim, a é a ordem, mesma coisa. Era escovar os dentes e tomar banho. Eu não quero desse jeito, eu quero tomar banho e escovar os dentes. Tá bom, filha, isso dá para fazer. né? Então assim, eu acho que deixar alguns momentos para, porque você imagina o quanto é bacana, né? Pegar uma cartolina e colocar os dias da semana, dependendo da idade da criança. Isso é até conteúdo de escola. A escola trabalha isso, calendário, dias da semana. Então, assim, você imagina você pegar uma cartolina, pegar post-it, né? E ir colocando, fazendo acordos, dizendo para ela, olha, agora a gente vai fazer isso, vai fazer. Mas, filha, esse tempo aqui é seu. O que você quer fazer? Filho, vamos ver aqui, né? O que você sugere que a gente faça junto? A gente percebe o quanto a criança ela precisa ter memórias de pertencimento, de se sentir parte. Então, eu faço parte dessa família, até mesmo fazendo um bolo na cozinha. Quando ele quebra o ovo, ele já diz: eu fiz o bolo com a minha mãe, né? Eu Esse bolo mexi. fui eu que fiz. Então, assim, a criança, para ela, é muito importante sentir que tá crescendo, sentir que faz parte. Então, eu entendo, Amanda, que, assim, pensa primeiro em como é que é melhor pela idade da tua criança, né? Pela Pela necessidade, talvez, da família, necessidade né? de estudo. Se você tem 2 filhos, como é que você vai organizar? Principalmente nesse tempo de pandemia, que tem aulas online, isso e aquilo. Então, primeiro faz um escopo, né, dessa rotina e depois
de uma forma muito bacana, traz para junto e vai perguntando e vai colocando algumas coisas para que ele se sinta, puxa, né? Eu coloquei isso aqui, eu faço parte, a minha mãe sabe que eu sou importante, me chama, né, para construir com ela esse momento, né? As crianças se sentem muito felizes de quando elas sabem que fazem parte, que são importantes, que estão crescendo, né? Aquela brincadeira que eu vivi minha infância toda, né? Eu venho de uma família grande e a gente tinha uma parede que a gente ia colocando o risquinho, né? Pegava o lápis e colocava o risquinho e tal. Isso para a criança é muito bacana, saber que está crescendo. E aí, se ela percebe, filho, hoje você já sabe fazer tantas coisas, hoje você já aprendeu essas letras, hoje você aprendeu a. Então, tudo isso vai dando à criança mais vontade, né, de crescer, de De aprender, de crescer. ser curiosa. Né? Então, assim, uma rotina muito bacana, que eu sempre conversei muito com os pais, que isso é comprovado, né, na área da educação, é o tempo de leitura. Né? É comprovado que uma criança que é colocada, né, nesse ambiente de leitura por meia hora por dia, é uma criança que vai desenvolver o hábito da leitura. E a gente sabe que o quanto o hábito de leitura nos alavanca qualquer carreira, qualquer profissão, porque hoje saber ler, saber interpretar, gostar de ler, ser curioso, tudo isso são aspectos importantíssimos para estudar sozinho, para as profissões. A gente precisa interpretar, né? O que está sendo dito, o que está sendo. Então, assim, um hábito bacana, né? Quem tem filho pequeno, é esse. Aí você pode. Se você. Ah, mas meia hora pode ser que eu não tenha. Então, pega essa meia hora, se 15 minutos é 15 minutos da oração, lê um trecho da Bíblia infantil ou da sua Bíblia, né? Mas contanto que a criança ela tenha contato com a leitura, com os livros, com a escrita, né? Tudo isso vai dando para ela vai ser transformado em um hábito. E a gente sabe, né, Valéria, e todos aqueles que estão nos escutando, que os hábitos positivos, eles nos ajudam muito. E uma criança que desde a infância vai absorvendo, né? Eu me lembro que quando eu era adolescente, eu não sabia, olha aqui, vou falar aqui uma coisa bem, né? Mas quando eu entrei na adolescência, eu não sabia que cárie era uma coisa que se tinha quando não se escovava o dente. Eu achava que era normal, que era natural. Porque, como eu falei, Uau! como nós éramos de muitos filhos e tudo, minha mãe não tinha condições de monitorar tudo. Depois, né, se eu for contar aqui minha história, dificuldades financeiras, a gente morava em São Paulo, eu sou paulista, nasci no Jaçanã, né? E Legal. assim, e aí, para vocês terem uma ideia, como não era um hábito que eu tinha, uma coisa tão simples que hoje a gente sabe, né? Eu tenho meu filho de 24 anos que nunca teve uma cárie. Por quê? Porque ele desenvolveu o hábito de escovar o dente. Né? Então, assim, imagine uma criança que tem o hábito de agradecer. Ela não vai viver Uau! reclamando e vendo que não tem. Então, assim, o momento da gente trazer para a rotina hábitos positivos, né, é na infância. É quando a criança absorve com muito mais facilidade. Então, eu entendo assim, a gente estava falando de flexibilização, depois, né? Mas é porque é um assunto que realmente encanta quando a gente entra nesse universo infantil. Então, assim, ser flexível, conheça a tua criança, perceba como ela é. Ela pode ser uma criança que tem um ritmo diferente. Tem crianças que são mais aceleradas, crianças que são mais, que até para comer demoram mais, mas isso não quer dizer que ela está errado. Isso é o jeito da tua criança. E a gente vai precisar, eu acho que quanto mais a gente conhece, mais a gente ama, né? De forma mais assertiva. Então, assim, começa a entender, estuda alguma coisa, lê sobre perfil comportamental, sobre as linguagens do amor, qual é a linguagem de amor que teu filho mais
mais se sente amado. Eu acho que hoje a grande vantagem é que a gente tem as lives, né, de tantos profissionais bacanas que estão fazendo. Nós temos os livros, nós temos os e-books, né? As informações hoje são muito mais fáceis de serem acessadas, né? Então, assim, conhece tua criança, flexibiliza sim, porque para uma criança que é mais analítica, né? Eu tenho o meu filho, um dos meus filhos, eu tenho 4 filhos, né? Em idades de adolescentes e jovens, e assim, o não conhecer, o não entender que as crianças já apresentavam desde pequena, né, uma predisposição a algum perfil comportamental, me fez cometer algumas falhas, né, alguns erros. Por exemplo, um dos meus filhos é altamente analítico. Hoje, para você ter uma ideia, o quarto dele, o que você tira do lugar, você tem que colocar exatamente no lugar. As coisas são milimetricamente arrumadas, tudo é. E ele dormia com o irmão mais novo, que era da pá virada, né? Inconforme com o influente. E aí eu acabava dizendo, achando eles, mas não seja tão chato, você se incomoda muito, você, né? Mas tadinho, Você não né? Ele, flexibiliza, é, você não consegue. É só uma criança, gente. Para ele mas só aquilo que era precisava, sofrido. precisava de flexibilizar dos dois lados, né? Mas Dos como dois eu não lados. sou conforme, né? Eu não tinha Era mais muito. fácil Eu sou aliviar para aquilo que é influente, mais parecido com você. exatamente. Então, assim, eu acho Uau. importantíssimo, assim, de uma forma muito para Conhecer, estudar. pensar quem é a tua criança, como ela se sente, né? A gente sabe que olhar nos olhos, sentir o que ela sente, né? Não dizer que é besteira, né? Para uma lágrima que cai, para um olhinho que enche de lágrima, né? Vai em profundidade, para que você possa conhecer a tua criança, independente da idade que ela tem. A criança, quanto menor, mais emoção. Então você precisa estar perto, ouvir, né? Deixar chorar, trazer segurança. A rotina ela vai trazer para essa criança uma segurança, né? Que que tem limites. Uau. Cara, eu vou falar uma. Uau, é muita coisa. A gente sim. Ó, eu ficaria aqui horas, horas e horas e compartilhando. Mas pegando um gancho no que eu tenho dito e o que eu trago muito é. E você começou falando sobre o Cis Educar. O papel do Cis Educar, né, e a ideia e o projeto é acolher esses pais. Sim, Eu acho que nós viemos, eu tenho uma filha de 23 anos e uma de 7. E eu provavelmente, assim, visivelmente errei muito mais com a de 23 do que com a de 7. Porque com a 23 eu tinha 15 anos, eu era só uma criança ainda, uau. me descobrindo como ser humano. Eu nunca tinha estudado. Eu estava em fase de estudar para saber o mínimo básico necessário. A que tem 7 agora, quando ela nasceu, eu já era pedagoga, eu já era psicopedagoga, eu já estudava. E hoje nós entendemos, quando você foi falando, que existe conteúdos, nós precisamos, como Sim, pais, estudar para ser pais. Né? Os nossos pais não estudaram, nossos avós não estudaram. E sim, era um outro momento, era muito mais difícil o acesso a tantas informações. Mas hoje, graças a Deus, nós precisamos aproveitar o sim, que tem de bom. Que tá nos, né? Hoje tem acesso para todo mundo, tem conteúdos gratuitos incríveis. Tem conteúdo, se você já consumiu desse gratuito e você consegue investir, então invista em cursos, em livros, em conhecer, porque tudo isso que a Sara está falando, né, de erros, é, ela não cometeu porque ela quis, e ela nem tinha consciência. sim, E não adianta se culpar e se martirizar, não, tomar consciência, então a partir de agora eu posso ser melhor, eu posso fazer diferente, eu posso flexibilizar diferente. E se conhecer também, eu acho que é um ponto, né, Sara? Se conhecer, é o que você falou, eu não tenho nada de conforme. Então eu repeti aquilo que para mim era mais natural, entender que como sim, adultos nós vamos fazendo, né? Quando você começou a falar dos pequenininhos, olhar a emoção da criança, se é um pai ou uma mãe que não é, que nunca se olhou, que nunca é muito difícil ter empatia com aquilo que você nunca entrou em contato. Então, sim, se conhecer, valorizar os teus sentimentos, inclusive, até para conseguir
olhar para o teu filho e saber o que ele está sentindo, porque você conhece o que você está sentindo, né? Olhar para a Com tua certeza. criança interna, né? Olhar para tua criança, o que a tua criança está falando, para que você consiga ter empatia com o teu filho, que é uma criança, você precisa também saber e ter empatia com a tua criança interna. Eu Eu tenho acho que esse um caminho comentário aqui. interno, né? Esse caminho interno que a gente pode fazer para se conhecer, ele é muito importante. Porque aí eu me dou conta de quem eu sou. E eu, com certeza, quando eu sei quem eu sou, né? Quando eu sei da minha identidade, rever a minha história, talvez rápida, de forma rápida, só para poder trazer luz a alguns sentimentos. E depois, assim, ir para frente, sabe? Assim, não permitir que os nossos gaps emocionais, as nossas memórias façam com que a gente não dê Nos parem. passos, né? Hoje, pai e mãe às vezes têm essa culpa, né? Tira, não, culpa ela paralisa. A culpa ela não, arrependimento não. Arrependimento leva a gente para frente. Eu me arrependo, não foi legal, agora pronto. Mas tira essa culpa do ombro. Consciência para mudança, né? E não consciência Exatamente. para, eu fiz tudo errado, que nem se você olhar para isso e falar, eu errei com meus filhos. E tá tudo bem, eram as informações que você tinha naquele momento, era o que você Sim, conseguia naquele momento. Ah, mas agora que eu tenho consciência de que eu posso fazer diferente, mudar, né? Eu olho para minha filha de 23 e eu tenho hoje, depois de olhar e de mergulhar na inteligência emocional, de me perdoar, de perdoar o outro e de passar por esse processo, eu entendo que eu dei o meu melhor. Com 15 anos, eu dei tudo o que eu podia com as informações que eu tinha, com o conteúdo que eu tinha, com o que eu vivia, com a minha vida. E com a pequena eu já consegui investir, mas ainda errei e ainda erro. Né, a diferença é todos os dias podemos olhar para um erro novo também e falar, tá bom, esse eu não, eu vou aprender, né? Mas estamos e eu aqui acho que é tão bom para para os aprender. Eu filhos. acho que é uma construção. E é tão bom para eles também perceberem que nós não somos perfeitos, né? Que nós somos vulneráveis, que a vida ela é assim, a gente não se acomoda, né? A gente está sempre buscando melhorar, mas que faz parte, né? Eu acho que até contribuir para que os filhos peçam ajuda, para que eles não se sintam, né? O todo-poderoso. Então é importante que de vez em quando a gente diga, ô filho, ó, pisei na bola, tá? Foi mal, Pisei na bola. mas vamos ver aqui como é que a gente pode fazer. Eu acho que assim, mostrar vulnerável também é algo que ajudar vai ajudar os nossos filhos a perceber que em determinados momentos a gente tem que parar e pedir ajuda mesmo. A gente não sabe de tudo. Sara, deu umas cortadinhas, eu não sei se é a Ah, sua internet. Pessoal, tá tudo bem para vocês? Quem tá aí, dá um ok se tá bem. Deu uma cortadinha, não sei se foi a minha. Mas vamos aqui, o pessoal está sim. participando, vou pegar algumas coisas e colocar aqui. Na quarentena está. Como deu a cortadinha? Vou aqui. Eu perdi. A Daniele, nessa quarentena está difícil, viu? Tem um de 8 e uma menina de 4 anos. Não sei como lidar. Dani, você quer falar o que para você é mais desafiador para a gente tentar ajudar? Sim, é um desafio. São duas crianças para começar de duas idades, né? Com uma Sim. diferença de idade. Eu não sei se a questão é muito mais em montar a rotina ou em fazer acordos. Se você puder mandar uma mensagem compartilhando qual é a sua maior dor para a gente tentar aqui rapidinho falar um pouquinho. Sara, se você tiver alguma coisa que você sentiu e acha que já pode contribuir com ela, eu vou aqui procurar as outras perguntas, porque a Vendo que a gente imagem está um pouco ruim. tá ruim, então. A Sara tá um pouco quadriculada, falaram aqui. Eu acho que deu uma queda de internet, alguma coisa. Eu tô tentando pegar as outras perguntas. Mas você tá me ouvindo, Sara? Eu tô te ouvindo Tô te bem. ouvindo bem. Então a imagem ela vai voltando. Crianças não sabem o que são hábitos e rotinas. Nós precisamos desenvolvê-las e direcioná-las, o Ellison diz. Seria isso, Sara? Como é, perdão, por favor. Eu estava só tentando olhar aqui se eu estava no 4G. Por favor, repete. Tá. O Ellison disse assim: crianças não sabem o que são hábitos e rotinas. Nós é que precisamos desenvolver isso nelas e direcioná-las. Sim, com certeza. Porque assim, o que é um hábito?
é algo que eu vou desenvolvendo e que isso vai fazendo parte do meu dia a dia. O hábito de escovar o dente, o hábito de se levantar, o hábito de colocar uma roupa num lugar, né? De não deixar uma sandália no meio da casa. São pequenas coisas que a gente vai, aos poucos, né? Adquirindo o hábito de agradecer, o hábito de não falar gritando com as pessoas. Então, assim, a criança, ela pode não entender o que é um hábito, mas ela vai começando a gostar disso. Vocês vão perceber que num determinado momento a criança vai pedir, mamãe, mas não está na hora da gente fazer isso? Agora a gente não faz assim, né? Ela gosta dessa rotina. Agora, para lanchar, tem que colocar uma toalhinha na mesa, que geralmente, às vezes, faz isso na escola. Então, assim, a criança ela, tem coisas que ela passa a gostar de fazer, né? E o que a gente faz para transformar, para desenvolver hábitos positivos? É explicar, é dizer, filho, olha, hoje a gente vai agradecer. Vamos ver aqui o que é que nós temos em casa para agradecer. Ah, mamãe, a gente tem o que comer. Tá, todo mundo tem o que comer? Não, não, mas nós temos, então vamos agradecer? Né? E aí, aos poucos, você imagina o que é. Gente, é extraordinário acompanhar, né? No CIS Educar, a gente tem essa possibilidade de receber muitas mensagens, pais que dizem mesmo, né? O quanto a criança desenvolve, porque assim, uma criança é uma semente, tá? Ela nasce ali com todo o potencial. Mas vocês sabem que uma semente, se ela não tiver na terra boa, se ela não tiver sol, se ela não tiver água, se ela não tiver as condições, ela não se desenvolve. A criança, ela precisa desse ambiente favorável para que ela desenvolva a gratidão, para que ela desenvolva a empatia, para que ela desenvolva a generosidade. E para isso eu tenho que dar oportunidades para essa criança de ser generosa, né? Dar oportunidade a essa criança de se colocar no meu lugar, né? Filho, a mamãe agora está com muita dor de cabeça. Ah, mas eu quero... Filho, dá essa oportunidade dele se colocar no teu lugar. Tá certo, mamãe, eu vou ficar aqui quietinho, vou ficar aqui do seu lado. Isso é bom para a criança. A gente não precisa estar o tempo inteiro a serviço dela. Vai fazê-la Uau! crescer, né? Vai fazê-la crescer se a gente Essa é puxar. uma coisa que a mãe tem uma dificuldade muito grande. É muito bom você reforçar isso. Não, E a gente não precisa qual o estar a poder de serviço o tempo deixar. inteiro. Deixa que ela te ajude também. Deixa que ela participe das coisas da casa. Né? Eu sei que a amiga colocou, né, que tem filhos de 4 e de 8. Eu imagino que os desafios são maiores do que os que eu vivo. Eu tenho filhos adolescentes e jovens, e nessa pandemia a gente fez todo um quadro de trabalho, né? Quem faz o almoço, quem faz o jantar, quem leva o lixo lá fora, quem faz isso, quem varre a casa. Fizemos todo um quadro, né? E teve momentos em que eles conseguiram, depois assim, a pandemia vai demorando e a gente tem uma semana que se cansa, aí a gente flexibiliza como adulto, né? Eu sei que eles se comprometeram, mas eu não posso ficar também, né? Eu preciso flexibilizar. Hoje, um dos meus filhos, mãe, a gente precisa voltar, né, mãe? Para a gente fazer a nossa tabela direitinho, porque para não pesar para ninguém. Então, assim, essa rotina que a gente vai colocando, essa formação de hábitos positivos, vai trazendo para a criança segurança, gente. Olha, quem tem hábitos bons, né? Hábito de estudar, hábito de ler, hábito de agradecer, hábito de se colocar no lugar do outro. Imagina esse adulto, como é que ele vai ser depois, né? Porque nós precisamos aprender a conviver, a conviver. E a primeira escola é a família. Se eu não der oportunidade ao meu filho de fazer atos de amor para mim também, se for uma via só, eu que faço, eu que dou, eu que arrumo, eu que...
mas eu preciso permitir que ele também, em determinados momentos, né, não faça o que quer para fazer algo para mim, né? Eu acho que isso vai dando à criança uma musculatura diferente, uma musculatura emocional, de, de perseverança também. Não permitir que os filhos desistam das coisas. Ah, meu filho não quer, não, então tá certo, a mamãe não vai obrigar, não. Mas se for algo que é bom para ele, incentiva, fica ali, porque Encerrar ciclos, né? a perseverança também se Encerrar ciclo. Não precisa desenvolve. ficar para sempre com aquilo, não precisa ser. Mas encerrar um ciclo, ter um tempo para essa criança, porque Agora, às vezes ela nem sabe se ela gosta ou não. Se ela ficar parando o tempo todo, ela vai criar isso, a ilusão de que ela não precisa terminar nada nunca. E aí vai ser um adulto que não consegue, porque que também não não consegue ser consegue firme. terminar. Agora, gente, tudo eu acho que precisa de leveza, precisa não engessar. A rotina é importante, ter os hábitos é importante, mas se um determinado momento você acorda naquele dia e você vê que a tua criança está mais agitada, ou está mais quieta, ou, né, flexibiliza. Faz daquele dia, eu sei que a gente está em quarentena, todo dia a gente está em casa, mas faz daquele dia o dia do feriado, o dia da brincadeira, o dia que não tem hora, né? De vez em quando, coloca mais leveza nisso, né? Eu tenho feito eu fecho meus olhos em alguns momentos quando eu ando pela casa. Ah, mas está suja. Ah, mas não está assim. Ah, mas não. Mas, gente, precisa fechar os olhos, porque o mais Um outro importante momento, né, também, Sara, acho que entender que essa rotina agora, ela precisa ter valores, né? Eu tenho falado muito para mães que estão com filhos na escola e a mãe é apavorada porque não está conseguindo dar uma aula perfeita, ou porque não está entregando. sim. Gente, é o que dá. Faça o seu melhor, dê o seu melhor, encaixe uma melhor rotina, mas não se cobre a ponto de se destruir e querer Sim, ser Mulher Maravilha, porque senão você vai estar passando para essa criança também que ela tem que ter uma capacidade além do que ela é. Então, isso prejudica até os filhos. Eu sim, tenho com dito para algumas certeza. mães, traz leveza para isso, é o que dá. Tem dia que vai dar, tem dia que você faz uma rotina lá, né? Só que assim, faça essa rotina de uma forma leve também, porque se essa rotina for extremamente sobrecarregada, ela te fizer mal por 1, 2, 3 dias, no quarto você É, não vai dar conta, e aí você vai se culpar e vai. Então faça isso de uma maneira, principalmente nesse tempo, que nós vivemos muitas incertezas e todo dia muda, né? Alguma coisa. Então, se permita, né? Não fazer tudo e assim, de e o que é que qualquer eu posso jeito, mas dizer com para quem está nos relevância. escutando? Tira um tempo para você. É importantíssimo. A gente só dá o que a gente tem. Se a gente estiver muito cansado, muito impaciente, se a gente estiver triste, se a gente estiver muito preocupado, eu sei que a situação que a gente está vivendo é uma situação que a gente nunca viveu, é novo para mim, é novo para você, é novo para todos nós. Mas imaginem para as crianças, para os adolescentes, para os jovens. Eu aqui com 4 adolescentes e jovens, né? Meu filho mais novo fazendo o terceiro ano, se preparando para o Enem, né? E aí eu fico vendo, eu digo, meu Deus, o que passa pela cabeça, né? O que vai ser do mundo? Tem futuro? Não tem? Vai acontecer? Minha filha fazendo faculdade, né? Ela faz medicina e aí ela disse, mãe, aulas online não funcionam, eu não vou aprender nada, né? O outro mais velho que estava morando fora, que voltou para o Brasil por conta da pandemia. Então, assim, a gente precisa dar esperança para os nossos filhos, independente da idade que eles tenham. Então, assim, cuida de você, reserva meia hora, se for possível, por dia. Vai para um ambiente, vai para o banheiro tomar um banho demorado, se for o único lugar que você tem para ficar, né? Toma um banho demorado, ali fica, faz um momento de oração, faz um momento de relaxamento. Tem muitos relaxamentos gratuitos, né, na internet. Faz uma respiração, uma meditação. Cuida de você, porque se você não cuidar de você primeiro, é que nem aquela história que todo mundo já está dizendo. Você está no avião, se caírem máscaras, né? Coloca primeiro em quem está, coloca Em primeiro em você. você, depois coloca em quem está do seu lado. Então, assim, eu sei que o nosso desejo é de sermos mães e pais responsáveis melhores,
mas a gente só vai conseguir se a gente estiver bem. Então, assim, reserve um tempo para você. Cuida de você, cuida, né, do que você está ouvindo. Não permita que você fique escutando noticiários o dia inteiro, né? Não, escuta uma boa música, faz uma oração, escuta uma reflexão de alguém, né? Mas cuida do que você está ouvindo, porque os teus sentimentos, os teus pensamentos, eles vão ser expostos para os teus filhos. A gente não se comunica só com palavras. Até o nosso semblante, o nosso corpo fala. Então, cuida de você. Reserve um tempo, né? Hoje eu fiz meditação de manhã e é algo extraordinário. 10 minutinhos, 15 minutinhos que você procura respirar. Depois, uma pessoa me mandou um relaxamento muito gostoso de fazer, que você deita antes de dormir e escuta. Então, assim, busca o que te acalma, né? Busca o que te acalma. Se é atividade física, faz atividade física, dança, coloca uma música, vai dançar, né? Se você não tem espaço, estamos reclusos. Sim, mas dança, coloca música, dança, pula, No faz uma chuveiro, atividade. no banheiro. Mas assim, da mesma forma como nós começamos a live falando, conheça a tua criança para você saber como amá-la. Então, percebe em você o que te dá energia. O que me dá energia, tem gente que quer ler um bom livro. Tem gente que é dançar, precisa se movimentar, precisa gastar energia. Tem gente que quer ouvir uma boa música. Tem gente que quer fazer meditação, tem gente que quer... Então, assim, procura descobrir o que te energiza para você poder A doar Viviane para a tua colocou aqui, família. Sara, e eu vou só complementar porque ela pôs o que me acalma é comer. Às vezes você, para não precisar se acalmar, você precisa se energizar. Porque às vezes, o que a Sara tá falando é que às vezes a gente vai no limite e aí a gente acaba só procurando algo que nos aquiete. E nem é o que me dá energia, às vezes é o que rouba minha energia que me Sim, acalma, né? Às vezes o comer. Eu não conheço a Viviane, mas eu vou dar um exemplo aqui. Se é um vício emocional, se é uma fuga, porque aquilo que me acalma às vezes são fugas, às vezes depois eu me culpo depois. Então, não estou dizendo que é o seu caso, mas eu quis fazer esse adendo porque quando você. A Sara disse, eu acordei de manhã e fiz uma meditação. Muito provavelmente o dia dela veio energizado. Então, ela provavelmente não vai precisar se acalmar, porque ela conseguiu manter o controle, né? E às vezes essa necessidade de se acalmar, principalmente mães, é porque a gente acorda fazendo pro outro, pro outro, pro outro, pros filhos e faz para um e faz para outro. E chega uma hora que a gente buga, né? Eu vou usar bem o termo de agora eu preciso me acalmar. Olha lá. Verdade, porque é momentâneo. Talvez o que a Sara está dizendo aqui é procure coisas que te dão energia. Que já não é nem te acalmar, mas que te dão força para fazer o sim, que você tem sim. que fazer com uma energia leve, de uma maneira leve, e não para te fazer fugir. Entendeu, Viviane? Procure aquilo, se conheça, né? Como a Sara está falando. Se conheça. O que é que te dá energia que você passaria horas fazendo e nem notaria que a hora passou. Normalmente as coisas que nos dão energia são essas, Uau. né? Como a Sara falou de meditar, é tão gostoso que você ficaria horas lá, passaria um dia meditando. Não dá? Precisa ser menos. Essa coisa normalmente é a que mais te dá energia. Você pega quem gosta de exercício físico, ficaria na academia o dia inteiro. Legal? Espero Exatamente. ter ajudado aí. Sara, a Eu não gente sei teve como é uma que tá. outra questão sobre rotina, porque a gente está encerrando aqui, mas ó, Pois é, o existem tempo hábitos. A gente tem 5 minutinhos. Só tá. responder essa para não deixar, né? Claro, com Existem os certeza. hábitos positivos. O que seriam os negativos? E como podemos identificar aquilo que estão prejudicando as nossas crianças? O Ellison perguntou. Hábitos negativos, Edson. Uma criança que diz o tempo inteiro que não gosta de ler, ou uma criança que se habitua a reclamar. Não gosto, acho ruim, acho feio, fulano é feio, não quero, né? É, o hábito de chorar para conseguir as coisas, ai, tem que fazer escândalo, tem que, né? Então, assim, eu acho que os hábitos positivos são aqueles que nos fazem bem, né? E os hábitos
negativos, é porque, assim, agora me fugiu como Uhum. exemplificar isso de uma forma mais Eu acho, concreta. eu Até acho assim, que com a comer criança, até a demais, falta de hábito, né? Até a falta de comer hábito. A criança comer o que demais, quer, fazer o que quer e não ter, às vezes, uma rotina que faça bem para ela, que faça bem para a saúde. Dormir a hora que quer, assistir desenho a hora que quer, acho que seriam dormir demais, hábitos. né? Acordar sempre tarde, ficar até madrugada da noite. São hábitos que a gente sabe que muitas pessoas, o hábito de dormir com a televisão ligada. Gente, o nosso Uhum. inconsciente, ele não se desliga em momento algum. Então é importante que a gente durma num lugar escuro. Até isso, o nosso cérebro precisa, os nossos olhos precisam para dormir melhor estar em um lugar escuro. Porque é assim que os nossos antepassados entendiam a hora de dormir e a hora de acordar. Era com o claro e o escuro. Então, assim, ter cuidado com esses, com essa dormir com a televisão ligada, mas dorme com a televisão, não tem problema, dorme com a luz acesa, acorda tarde demais. Imagine uma criança que não toma banho de sol, que não se expõe um pouquinho ao sol, tudo isso vai fazer mal para ela, né? Então, assim, eu acho que é ter esse cuidado de pensar no que faz bem para a minha criança e que eu desenvolva, né? Bons hábitos, hábitos de comer na hora certa, de comer com garfo, são coisas que fazem bem, né? Eu acho que é estar sempre nessa, A nessa falta de percepção. rotina, eu acho que propicia muito a falta de hábitos positivos, porque a gente só sobrevive, muitos de nós só. E aí, com a criança, eu falo que é bom porque os pais acabam se permitindo ter rotinas mais saudáveis, né? Mais benéficas quando você olha para o teu filho. Sara, eu vou ter que encerrar para poder deixar Pois é, tem salvo. Eu gente queria te aqui perguntando ainda agradecer. sobre o que é rotina bom, o que é rotina ruim. Mas, gente, flexibiliza. Sempre que você estiver na dúvida, você está sendo muito duro, então flexibiliza. Conhece a tua criança e refaz a rotina. Né? Não ingesse nada, tá certo? Tenha cuidado com isso Não para trate a criança como adulto, né? Como se ela não trate como entendesse que ela adulto. não. Né? Ela é por Trate, emoção. entenda o momento dela, entenda que ela também tem Conta uma sentimentos. Vai ter história, dia que ela não vai abraça, conseguir. traz para junto, Sara, ama. eu não tenho palavras, eu queria mais umas 10 dessa. Ontem eu fiz o Rodrigo prometer que ele voltava. Eu não vou fazer que você promete que volta. Com certeza, Valéria, E é um prazer, viu? porque é muito bom aprender com você, é muito bom ter você aqui, é muito bom ter você como gestora, coordenadora, saber que eu posso contar, é muito bom fazer parte Posso disso, contar sim. né? Eu amo o jeito de viver porque ele carrega aquilo que eu acredito como família. E eu sou grata de fazer parte dessa equipe, dessa turma, de estar junto, né? De Então, quem podermos quiser, segue o compartilhar e ter CIS vocês. Educar, né? O Instagram do CIS Segue lá. Educar, lá a gente tem muitas dicas. Então, assim, Quem é coach, segue. aproveita. Essa semana tem o curso, faz o É. curso. E quem não é, tem o curso G6, eu vou estar ministrando o curso G6 online. E para você que é Olha pai, quer aí. aprender um pouquinho mais, é um curso de imersão e é incrível. Cai muitas fichas, a gente entende muito sobre rotina e sobre hábitos na extensão do curso. De novo, gratidão, que Eu Deus que te agradeço. retribua para que você continue transbordando nas famílias e nos ajudando. Obrigada, viu, Sara? Eu Deus que agradeço. abençoe. Beijo grande, gente. Um abraço, tchau, tchau. Gente, eu vou ter que encerrar aqui para salvar, vai ficar salvo no IGTV. Se tiver perguntas, manda para mim, eu tento responder, senão eu mando para a Sara. E amanhã tem mais. Amanhã a gente está com a doutora Luísa falando sobre casamento. Deus abençoe. Obrigada por todos vocês que passaram, acompanharam e estiveram aqui. Tchauzinho.